Vamos lá para gravar mais um vídeo. Sempre pedindo a Deus para falar com a gente, né? Sempre em contato com Deus, pela misericórdia dele. E eu acho que essa palavra vai falar com a gente. E quando eu comecei a ler, eu não imaginei que fosse tão atual. A palavra de Deus é muito viva, muito atual, é muito linda. Eu sou apaixonada pela Bíblia e pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. E ontem eu estava orando, pedindo a Deus para me dar uma palavra. E eu vendo um vídeo, até no YouTube, uma pessoa do vídeo falou sobre, leia Salmo 12. E eu falei assim, Salmo 12? Sabe aquela coisa que fiquei meio perdida? Aí eu fui ler Salmo 12, fui ler hoje. Falei assim, vou começar pelo Salmo 12 para Deus ir falando comigo, até encontrar uma palavra para fazer um vídeo. Aí eu falei assim, não, é o Salmo 12. E em Salmo 12 Deus falou muito comigo, sabe? É exatamente o que o mundo inteiro está passando atualmente. Como é viva a palavra de Deus, como é perfeita. Eu sempre procuro ler aqui para vocês, né, a Bíblia na linguagem dos dias de hoje, para poder a gente se aproximar mais, né, dessa verdade da palavra, para não ter nenhuma palavra difícil que possa nos dificultar essa aproximação. Aí começa assim, quem escreve esse salmo é Davi. Ele suplica, né? Ele está clamando a Deus. Eu até anotei aqui que eu dei uma pesquisada. Salmo 12 é uma leitura, né, que Davi fez, uma oração, uma intervenção, clamando a Deus contra a falsidade, a mentira e a corrupção das palavras humanas. E essa parte de palavras humanas é porque nós somos bombardeados de pessoas ruins com palavras ruins que querem realmente nos atingir, nos afetar, nos magoar. Que elas são ruins por serem ruins, porque elas optaram pela ruindade, pela maldade, pela corrupção da carne, né? E começa assim, o título falando, né? Cada Bíblia tem um título diferente, tá? Mas eu gostei também desse título. E quando eu gosto do título, eu gosto de falar dele também. O mundo falso. Aí já começa, né? É isso. Aí, versículo 1. Davi falando com Deus. Salva-nos, Senhor. Os homens fiéis estão desaparecendo depressa. Ou seja, as pessoas íntegras de coração estão se perdendo, estão ou indo embora, morrendo mesmo, ou estão entrando em corrupção. É impossível achar um homem sincero entre o povo. E é exatamente isso que a gente vê. As pessoas estão com os lábios impuros e impuros de coração, como diz a Bíblia, né? 2. Todos mentem ao seu próximo. Eles têm lábios traiçoeiros e coração fingido. E é exatamente isso que a gente vê. Então, assim, desde que o mundo é mundo, né? Desde a época de Davi, é essa guerra incessante entre o bem e o mal, entre Deus e os principados e potestades que tentam dominar esse mundo, que tentam destruir a nossa caminhada com Deus. E quando ele falou isso para Deus, que todos mentem ao seu próximo, e as pessoas estão assim, sem escrúpulos, sem caráter, mentindo para o seu próximo, mentindo para todo mundo, mentindo para si mesmo, sendo amantes da mentira, né? Aí o 3 fala: o Senhor há de acabar com esses bajuladores e arrogantes. E realmente existem no nosso meio pessoas bajuladoras para ter algo em troca, algum interesse, né? Para nos usar, né? E os arrogantes também, aqueles que já chegaram a um patamar de arrogância, de soberba, de autossuficiência, né? Que não ama o próximo, não ajuda o próximo e também não quer saber de Deus. O 4, que dizem: com a nossa boa conversa conseguiremos realizar todos os nossos planos. Além do mais, somos donos da nossa boca. Ninguém pode controlar as nossas palavras. São pessoas que dizem assim: eu faço o que eu quiser, eu mando e desmando, que se dane a palavra de Deus, que se dane você. Sou eu sou autossuficiente, eu me basto e eu vou conseguir o que eu quiser, né? Eu vou até onde eu quiser para conseguir o que eu quiser, acima de qualquer coisa, custe o que custar. E a gente está vendo isso hoje, né? Claramente a gente está vendo isso hoje. Aí no 5 Deus começa a falar, que aí é lindo, que aí nos conforta, que aí é onde entra que assim, que bom, Pai, obrigado, o Senhor ouve as nossas orações. Assim como ele
ouviu Davi, né? Aí no 5 Deus começa a falar: eu entrarei em ação para acabar, e só interrompendo, a partir do 5 tome posse para a tua vida, porque eu tomei posse para a minha. A partir do versículo 5 do Salmo 12, começa a tomar posse para a sua vida. É onde o vídeo começa a entrar em conformidade, usando a palavra de Deus para tocar na tua vida, na tua mente. É uma resposta de Deus nesse momento. Eu profetizo isso agora em nome de Jesus, que Deus está falando com você. A partir do versículo 5. Eu entrarei em ação para acabar com a reexploração dos pobres e com o sofrimento dos necessitados. Darei segurança a todos que desejam fortemente a minha salvação, diz o Senhor. Olha que profundo. Deus, ele diz aqui que ele vai resolver o nosso problema, que ele vai resolver a nossa causa, que ele vai nos justificar entre os homens e na terra, e ele ainda vai nos dar a salvação dele. Tem coisa melhor do que isso? A gente tem um Deus que nos garante, a gente tem um Deus que nos cuida de nós, que nos exorta, que nos consola, que nos edifica, que nos transforma e que ainda nos salva. O que a gente quer mais do que isso? Não tem, né? Aí, embaixo tem. Aí eu já fui para o 7. Sim, Senhor, que é a resposta de Davi. Sim, Senhor, temos a certeza, que é onde nós temos que ter essa certeza todos os dias. Em meio aos nossos pecados, em meio às nossas falhas, em meio às nossas questões internas, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Sim, Senhor, temos certeza de que nos salvará dos perversos. O Senhor protegerá-nos para sempre. Em nome de Jesus, gente. Gente, eu creio nisso. Eu creio na salvação em todas as áreas das nossas vidas que Deus fará por nós. E o 8 fala: os maus andam por toda parte, porque falta caráter. E é considerado uma virtude entre os homens. E é isso, atualmente, a falta de caráter. Os homens se vangloriam porque eles não têm caráter, porque eles são ruins. Mas não foca no mal, não foca no homem, não foca na maldade do mundo. Foca que Deus é bom, que Deus está conosco, que Deus veio aqui para nos exortar de uma maneira sobrenatural. Ele parou tudo o que ele estava fazendo para falar assim: eu preciso falar com o meu povo. E ele fala de várias formas possíveis. E uma através do Salmo 12, que é um salmo de súplica e de respostas. Que às vezes a gente suplica, a gente clama, a gente pede a Deus, a gente vai para a porta do nosso quarto, fecha, clama a Deus, pede a Deus para falar conosco, e é um silêncio absoluto. E a gente acha que Deus não está fazendo, mas Deus nos responde de várias formas. Hoje ele está nos respondendo através do Salmo 12, falando que ele vai agir, que ele vai fazer, que ele vai intervir ao nosso favor e ainda vai nos salvar. Nos salvar o quê? Nos salvar de todo o mal, nos salvar das pessoas ruins, mentirosas, invejosas, das pessoas que não querem o nosso bem, das pessoas que são ruins por serem ruins. E também vai nos salvar desse mundo, nos dando a salvação eterna, que é o que nós buscamos, que eu acho que todo ser humano busca isso, a salvação, é estar em contato com Deus, é estar buscando o nosso Senhor em espírito e verdade e vendo e entrando nessa atmosfera, nessa presença, né? Então assim, toma posse para a tua vida hoje, toma posse que existe um Deus que mesmo com todos os problemas, circunstâncias e que você acha que não tem solução, tem um Deus que cuida de você sim, e você vai começar a ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Você vai começar a ver pequenas coisas no dia a dia. E essas pequenas coisas vão se juntar e quando você vê são coisas grandiosas. São coisas que você vai falar assim: meu Deus, eu não mereço tanto. Senhor, obrigada, Senhor, porque eu estou vivendo o teu sobrenatural. E os meus planos são melhores, os seus planos são os melhores do que os meus planos, porque o Senhor é soberano, é maravilhoso. Então assim, tome posse para a tua vida hoje. Estou gravando numa sexta-feira à tarde de 2025, você pode ver isso daqui a 70 anos, mas hoje, tome posse do dia e do horário que você estiver vendo esse vídeo, tome posse para a sua vida do sobrenatural de Deus. Tome posse para a tua vida que Deus está te ouvindo, está te guardando, está te livrando de todo o mal. Recebe isso em nome de Jesus, recebe esse Deus Todo-Poderoso na sua vida, em nome de Jesus, amém.